irmãos um pouco mais sobre esse tema e para nós entendermos, irmãos, que não importa o que nós vamos fazer, o que nós precisamos entender é que toda honra e toda glória deve ser dada a quem realmente merece, não somos nós, é a Deus somente, né? Sem o agir de Deus, sem a direção de Deus em nós e através de nós, não sai nada, né? Ou se sair, sai besteira, sai coisas que depois até nós nos arrependemos de termos feito. Vale a pena a gente confiar no Senhor, pedir a direção dEle para todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, diz Romanos 11, 36. Porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele nos usa. Fomos criados por Ele, fomos programados por Ele para cumprir uma missão, um propósito. Não é um propósito que Ele tem para nós. Isso é arrogância. Olha, eu sou tão especial que Deus tem um propósito para mim. Aí tem gente que é especialista em revelar para o outro qual que é o propósito de Deus para a vida dele. Deus não tem um propósito para mim. Deus tem um propósito e Ele me usa nesse propósito. Eu sou muito especial para Deus, mas seria especial demais se Ele tivesse um propósito assim bem definido para mim, né? Então, meus irmãos, isso é o que nós cremos. No que depender de nós, nós precisamos com fidelidade fazer o melhor que pudermos. É o que Ele espera de nós. Para isso nós fomos chamados. Nós não somos de nós mesmos e o dom que nós usamos para fazer alguma coisa também não é nosso. É dado pela graça de Deus. É a graça que nos equipa com dons e talentos para nós realizarmos a obra de Deus. Hoje à noite nós vamos meditar no texto para também continuarmos falando sobre isso. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que eu aprendi em Gênesis 41. Gênesis 41. Este talvez, meus irmãos, seja um dos mais extraordinários textos de Gênesis que revela a soberania de Deus. A soberania de Deus. O que acontece com alguém que espera no Senhor, que apesar de estar vivendo mal, apesar de parecer que está pagando pelos pecados dos outros ou pagando pelos seus próprios pecados, ele não reclama, ele continua vivendo a vida, honrando a Deus, glorificando a Deus, e Deus vai agindo na vida dele. Vocês já sabem quem é que eu estou querendo dizer, né? Então vamos ler Gênesis 41, do versículo 1 ao 40. São vários versículos aí para nós lermos, mas é importante que a gente leia para nós termos aqui um contexto aqui do que está acontecendo, e aí depois eu compartilhar o que eu quero compartilhar nessa noite. Vamos lá. Gênesis 41, do versículo 1 até o 40. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as
7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Servo do capitão da guarda. Importante essa informação. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. A questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio
e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Talvez eu li um pouco rápido e a gente não consegue, às vezes, concentrar quando estamos lendo um pouco mais rápido. Mas eu vou tentar compartilhar com os irmãos algumas lições. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos, primeiro, tomar cuidado para não idolatrarmos José. Primeira coisa. Não ficarmos tão preocupados com o sonho e fazer do sonho a prioridade do texto. Não podemos. Não podemos fazer de qualquer outra coisa a prioridade do texto, a não ser o agir de Deus, a soberania de Deus no controle da história. A gente conhece a vida de José, a gente sabe, nós já estudamos em outros momentos, que a vida de José é uma prova de como Deus transforma mal em bem. Nosso papel é apenas esperar no Senhor. Esperar é um tema muito difícil para nós cristãos. Se tem uma coisa que nós temos dificuldade é esperar. Principalmente num contexto que nós estamos vivendo de uma sociedade hipermoderna, a geração do clique, tudo se resolve no clique, as coisas são muito rápidas, acontecem muito rápido e cada vez mais nós temos dificuldades com o esperar. Deus sempre está agindo no curso da história, independente ou apesar de nós, Deus tem o controle da história. As coisas vão acontecer porque está planejado por Deus. Está assim ordenado. Deus tem em suas mãos. A soberania de Deus está sobre a história. Ele conduz a história. A primeira coisa que nós vimos aqui, meus irmãos, na vida de José, que nós precisamos esperar no Senhor e Ele vai agir. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que lembrar que Deus fez com que o faraó tivesse um sonho. Deus fez isso. José, ele tinha sido preso, nós lembrando um pouco do contexto para nós entendermos o texto. José tinha sido preso injustamente. Injustamente. José foi vendido para o Egito injustamente. Depois José foi preso injustamente e agora na prisão ele podia buscar os seus direitos, né? Hoje os crentes são os mais especialistas na procura dos direitos. Nós podíamos reclamar, enfim, mas, meus irmãos, na prisão, José não ficou murmurando. Ele se dedicou a honrar e a servir aqueles que estavam à sua volta com o dom que Deus tinha dado a ele. Um dos dons que salta aos olhos quando nós olhamos para José é serviço. Ele chegou no Egito e as pessoas começaram a ver como ele era servo. Então Potifar olha para ele e fala assim, eu vou colocar esse cara na minha casa, responsável pela minha casa. Por quê? Porque ele é servo. Ele tem um dom de servir e ele coloca isso à disposição. E quando ele é preso, ele chega lá no presídio, lá no calabouço, e ele então, ao invés de ficar murmurando, ficar triste, ficar depressivo, ficar reclamando, ficar buscando seus direitos, José se coloca a trabalhar, a servir. E então o chefe da guarda lá coloca ele responsável pelos presos. Ele serve os outros irmãos, os outros presos. Meus irmãos, o poder da não murmuração. Eu estou lendo um livro muito bom, não é gospel. O livro chama O Obstáculo é o Caminho. Meus irmãos, esse livro está mudando minha vida. Não vou idolatrar o livro, mas o livro é muito bom. Meus irmãos, o obstáculo é o caminho. Nossa vida ela é cheia de obstáculos e o obstáculo é o caminho. Não dá para viver uma vida sem obstáculos.
O tempo todo temos obstáculos na nossa vida. E a vida de José foi cheia de obstáculos. Ele fazia dos obstáculos, a percepção dele no obstáculo, ele fazia disso tudo oportunidades para servir e para causar transformação àqueles que estavam à sua volta. Ele se dedicou a honrar, a servir aqueles que estavam à sua volta com o dom que Deus tinha dado a ele. Ele ajudou um padeiro, ele ajudou o copeiro na interpretação dos sonhos deles. E quando ele revela, ele interpreta o sonho dos dois, ele diz para um: quando você sair daqui, você lembra que eu fiz isso. E ele saiu. Ele foi liberto. Ele havia pedido isso para o copeiro, mas passou-se 2 anos. José preso, o copeiro liberto, e ele lá esperando para ser liberto. 2 anos se passou, e o que o copeiro fez para poder agir em favor de José? Nada. 2 anos, não aconteceu nada. O que Deus fez? Deus deu um sonho para o faraó. Deus deu um sonho para o faraó. José podia ficar reclamando a vida toda, murmurando: ah, mas por quê? Aquele ingrato, e começa a arrumar um monte de adjetivos e rótulos e dizer porque ele não cumpre a palavra dele, porque ele não vem em meu favor, porque que ele não intercede por mim lá fora agora. Ele poderia reclamar disso tudo, meus irmãos. Ele poderia de novo buscar os seus direitos, mas, meus queridos, se por um lado ele estava preso injustamente, se por um lado ele estava esquecido por aquele que ele havia ajudado, Deus não se esqueceu de José. Deus age dando um sonho para o faraó. O faraó, então, chama todos os sábios, os especialistas em interpretação de sonhos para ajudá-lo. O que Deus faz? Deus não permite que aqueles homens interpretem o sonho do faraó. Deus fez com que aqueles homens não tivessem sucesso, porque no plano de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus, Deus usaria um de seus servos para fazer isso, e esse servo seria José. Deus, na sua soberania, meus irmãos, ele pode agir de todas as formas, inclusive usar quem ele quiser para cumprir o seu propósito. Ele usou o faraó. Deus usou o faraó. Mas com certeza, meus irmãos, há detalhe no planejamento de Deus para este mundo que ele reserva para você. Deus pode usar quem ele quiser. Deus poderia fazer com que aqueles magos interpretassem o sonho de José, do faraó. Mas tem coisas lá onde você está, que Deus está reservando para você, é você que vai fazer. Ele deu dons para você fazer aquilo. Eu estou fazendo uma mentoria e um dia o pastor falou assim, olha, ele estava falando sobre a autenticidade do pastor, né? Ele falou, o pastor tem que ser autêntico, porque às vezes nós pastores ficamos querendo imitar outros pastores, outras pessoas, e isso não dá certo. Porque cada um tem uma característica, cada um tem um jeito, e Deus usa aquela pessoa com aquela característica e com aquele jeito, naquele lugar, naquele momento, naquela ocasião. Então nós precisamos ser autênticos e sermos fiéis à nossa maneira, a maneira como Deus nos chamou. Nós precisamos ser assim. E aqui eu vejo, meus irmãos, que Deus poderia fazer de várias formas. Mas ele se lembrou que no palácio tinha um servo dele na prisão e ele estava agindo em favor de José neste momento. Qual que é o próximo passo do agir de Deus nessa história? Deus fez com que o copeiro lembrasse que há 2 anos atrás, alguém na prisão, um hebreu, interpretou o sonho dele. E ele lembra assim, nossa, eu estou em falta.
Caramba, como é que eu cometi um erro desse? Eu cometi uma falha. Eu deveria ter me tocado disso antes. Daí ele chega para o faraó, conta para o faraó o que aconteceu. Meus irmãos, perceba que a maneira que ele relata o ocorrido é dando todo o crédito a José. Ele fala assim, olha, quando eu estava na prisão, tinha um homem lá que o cara era bom demais. O cara era top. Viu? Eu e o meu colega, o padeiro, contamos o sonho para ele e ele, numa hora assim, ele, como um passe de mágica, ele revelou o sonho para nós. Ele é bom. Ele é top. O hebreu que está na prisão. Então ele encheu a bola do José para o faraó. Nos versículos 9 a 13, nós vimos isso. E quando nós olhamos isso, ele lembra da capacidade de José, da desenvoltura de José para fazer aquilo. Bastou o copeiro lembrar e falar com o faraó e José ser liberto da prisão. O que nós lemos, meus irmãos, é isso. Não foi isso que aconteceu. A verdade é que tinha chegado o tempo de Deus libertar José da prisão. E ele estava agindo. Soberano como ele é, ele estava agindo. 2 anos havia se passado. José estava lá esquecido. Ninguém deu bola para ele. Até aqueles que falaram que ia ajudar ele, não estava ajudando. Ele estava lá, jogado, esquecido, preso injustamente. E então Deus começa a agir. Deus que havia dado sonho ao faraó, agora dá a capacidade ao copeiro de se tocar e se lembrar de um trato que ele havia feito com o servo de Deus 2 anos atrás na prisão. Meus irmãos, nós não precisamos ficar desesperados porque as pessoas falham conosco. Porque nós, às vezes, temos a impressão de que as pessoas se esqueceram de nós. E que as pessoas não nos reconhecem. E que as pessoas não nos dão honra. Nós achamos que a honra que nós merecemos, o reconhecimento que nós merecemos, enfim. Se deixarmos com Deus, confiarmos em Deus, em sua soberania, Ele sempre vai agir. Você pode ser preso injustamente, como José foi, e Deus vai agir. Você pode, meus irmãos, passar alguns anos trabalhando e lá no seu coração você sabe que você deveria receber o reconhecimento, mas você tem que ser um servo fiel ao Senhor. E orar e colocar diante de Deus, Senhor, eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Eu estou sendo fiel naquilo que o Senhor me colocou para fazer. Seu chefe pode passar vários anos sem reconhecer isso, mas uma hora Deus vai tocar no coração dele. Ele vai chegar numa hora que você menos espera e vai cumprir aquilo que Deus está agindo. O que nós temos que entender, meus irmãos, aqui não é pelo nosso reconhecimento, é por aquilo que Deus faz. O servo de Deus não trabalha com reconhecimento. Meus irmãos, eu fui, quando morei em São Paulo, coordenador de uma galera, eu tinha 15 pessoas que eu coordenava. E era uma tristeza o rodízio de funcionários que a gente tinha na empresa. Porque eles entravam num dia, no outro, eles queriam reconhecimento. E aí meu chefe tinha um problema sério com crente, ele não contratava crente para a empresa. Ele falou assim, olha, 90% dos problemas que eu tive na empresa foi com crente. Eu só te contratei porque o seu pastor me indicou, senão eu não teria te contratado. Então, nós somos especialistas em criar problemas, complicar as coisas, e nós não precisamos disso. O que nós temos que entender é que nós somos servos do Rei que governa esse universo. E que qualquer coisa que nós anseiamos ou que nós desejamos, nós podemos falar com Ele. Ele é dono de tudo, porque dele, por ele, são todas as coisas. Se Deus quiser agir, e Deus vai agir em seu favor, quem vai impedir? Deus. Ninguém pode impedir o Senhor. Ninguém pode impedir o Senhor.
Então, aquela questão que você tem com alguém, esqueça. Deixa a pessoa na dela, fique na sua e fale com Deus. Eu fui falar que eu fui seminarista só em 2 igrejas, vou revelar a igreja que aconteceu isso. Mas enfim, eu participei de uma igreja em que alguns irmãos tinham reclamação em relação ao pastor. Eu falei, olha, esqueça o pastor, Deus vai deixar ele aqui o quanto ele quiser, você querendo ou não, você gostando ou não, ele fazendo o seu tipo ou não, Deus vai deixar ele aqui o quanto ele quiser. Então, se você tem alguma questão, fale com Deus. Você quer que o pastor vá embora? Fale com Deus. Você quer que o pastor seja trocado? Fale com Deus. Aliás, meus irmãos, quem é crente batista tem o grande privilégio de o pastor ser trocado, porque hoje surgem alguns movimentos que os pastores são donos das igrejas, aí não tem como. Você que tem que sair. É ou não é? Porque os pastores criam as empresas, os filhos e a família tomam conta, e se você não se enquadrar, você sai fora. E o grande privilégio nosso, como os batistas, você não gostou do pastor, pede a Deus, conversa entre vocês, ore primeiro, e aí pede a Deus para levar o pastor. Levar para outra igreja, tá? Para outro campo. Mas nós temos esse grande privilégio, não? Isso é ser igreja. Nós não precisamos ficar aqui a vida inteira com uma pessoa e já deu o tempo dele. Não precisa. Fale com Deus. Deus, eu acho que o pastor Pedro já deu para ele. Já deu. Ele não está entendendo, mas eu acho que deu. Então eu vou falar com o Senhor, para o Senhor levar ele e trazer outro para nós. É bom, né, quando troca de pastor, dá uma reformulada assim, é bem legal. Meus irmãos, quando a gente vê aqui, Deus fez com que o copeiro lembrasse de José. E quando o copeiro poderia chegar para o faraó e falar assim, olha, eu tive um cara na prisão que interpretou o meu sonho, ele era hebreu e ok, tudo bem. O que um hebreu vai fazer diferença na minha vida? Eu sou o faraó, o rei do Egito, a potência mundial do momento. O que um pobre hebreu que está lá na prisão, que foi acusado de atacar a esposa de Potifar, o que é que ele vai acrescentar na minha vida? E Deus age de novo. Sabe o que Deus faz? Deus guia o faraó para mandar chamar José no calabouço. Deus, soberano como é, Deus faz com que o faraó considere o que o copeiro disse, e ele fala assim, agora, corre lá, chama o homem e traz aqui para mim. Isso é maravilhoso, irmão. Porque Deus faz isso. Deus interfere. Depois de todo o drama do sonho, nós lemos aqui, vimos isso, a intervenção de Deus para que ninguém interpretasse. Depois Deus age fazendo com que o copeiro lembrasse de José. E o faraó imediatamente manda chamá-lo. Mal sabia o faraó que ele estava sendo usado por Deus. Meus irmãos, José foi trazido depressa. E aí entra uma coisa para você que está procurando emprego. E a gente passa despercebido nesse texto. José, ele é um servo de Deus. José, lá no seu íntimo, ele sabia que Deus estava agindo com soberania e Deus estava agindo na vida dele. José sabia que, talvez ele soubesse que não precisava de muita coisa, Deus ia cumprir aquele propósito. Então ele poderia sair da prisão e ir direto lá falar com o faraó, mas ele age como todo funcionário deve agir antes de uma entrevista de emprego. José sai do calabouço, dá uma passadinha no quarto, toma um banho, olha, hashtag fica a dica, toma um banho, faz a barba, tira os trapos da prisão, coloca uma roupinha mais ou menos, aliás, eu vou falar com o meu futuro chefe.
É ou não é? Eu vou falar com o meu futuro chefe. Uma vez alguém teve que falar, eu nunca fui muito, os irmãos veem, eu nunca fui muito assim de ficar me incomodando muito com aquilo que eu vou vestir. Mas quando eu fui para o seminário, o diácono que me recomendou para o seminário, ele tinha que responder uma pergunta. Como é a apresentação pessoal dele aí na igreja? Porque uma pessoa que vai para o seminário, uma pessoa que vai pastorear uma igreja depois, ele tem que pelo menos tomar um banho, trocar de roupa, passar a roupa, né? Enfim, também muita coisa. Meus irmãos, então o que acontece? José sai, ele vai, se prepara todo para falar com o faraó. José foi trazido depressa e antes de se apresentar, ele vai então, antes de ir na entrevista, ele toma um banho, ele faz a barba, ele troca de roupa e depois ele vai para a entrevista. E Deus está agindo. Acontece que tem gente, gente, se tem uma característica do cristão, gente, a nossa arrogância ela é muito grande. Muito grande. Nossa, assim, a gente tem que orar todos os dias, Senhor, tira a arrogância de mim. Tira a arrogância de mim. A gente chega no lugar e a gente acha que a gente é Deus. A gente chega ordenando, né? Umas coisas assim, meio estranhas, que não faz sentido. Eu sou ungido do Senhor. Né? Chega a fazer assim, no final da fala. Você não pode falar assim com o servo do Deus vivo. Não pode. Gente, quando nós lemos a história de José, Deus estava agindo na vida dele e ele, meus irmãos, ele vai com uma humildade impressionante. Porque ele sabia que Deus estava agindo, não precisava de nada disso. Agora, algumas coisas que são básicas e elementares, claro que ele fez. Ele não é bobo, né? Também. Ele tomou um banho, ele se produziu todo e foi falar com o faraó. Deus, meus irmãos, estava fazendo a parte que lhe cabe, mas José também fez. Ele usando pessoas incrédulas para abençoar alguém ou seu povo escolhido, ele está usando José. Deus estava agindo. Deus deu o sonho. Deus fez com que ninguém conseguisse ajudar o faraó. Deus estimulou a mente do copeiro para lembrar de José. Deus faz com que o faraó dê crédito para o que o copeiro falou e mande chamar José. José vem e tem a parte que cabe a nós. Não porque Deus está agindo na nossa vida que vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Então tem todo um padrão a ser seguido. Tem coisas que está dito. É assim que se faz. Ah, mas não precisa, Deus vai fazer mesmo? Não. Tem coisas que a gente precisa se tocar. Uma dosinha de Simancol faz bem para todo mundo. Meus irmãos, eu já convivi com pessoas que criam tanto na soberania de Deus que ele não precisava se preocupar com nada. Não é assim. Seja sábio. Seja sábio. José era sábio. José, de maneira humilde, ele atende todos os requisitos que precisava atender. Ele se apresenta de maneira atenciosa e dedicada, e ele senta e ele ouve o que o faraó tinha para dizer. Agora, veja como uma pessoa, um servo de Deus, ia se apresentar ao faraó. Eu achei que você não ia se lembrar de mim? Eu sou o servo do Deus vivo, aquele que tem o dom da interpretação de sonhos. Era de mim que você precisava. Eu sou o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Como é que você não se lembrou de mim antes? José chega, fala nada. O faraó começa a conversar com ele. Versículo 15. A bola dele já estava assim, meus irmãos, quase estourando. Por quê?
O copeiro tinha falado bem dele. Ele tinha sido tirado lá da prisão, ele veio, ele estava diante do faraó. Qual prisioneiro não queria um chamado desse do faraó? José podia se apresentar com arrogância lá em cima, porque ninguém tinha conseguido fazer aquilo. Os caras mais especialistas do faraó não tiveram condições de interpretar o sonho. Então o faraó coloca toda a expectativa em José. José poderia chegar assim como o cara que ia resolver o problema do faraó. O que José faz? Humildemente, crendo na soberania de Deus, ele chega, ele se coloca diante do faraó. Veja o versículo 15. Olha que coisa impressionante. Quando José chega, o faraó fala assim: ô rapaz, eu tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Pois, gente, nós arrogantes, se a gente chegar num lugar com um pouquinho de capacidade para realizar uma coisa, e alguém chega e fala assim: eu ouvi falar que você é bom nisso, e pronto. A gente se infla e fala assim: eu sou mesmo. Você chamou o cara certo. Eu sou o cara correto para essa função, porque eu sou o cara. Era de mim que você precisava. Quando ele fala isso para José, o versículo 16, José responde assim: olha só, isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Não é nem vai dar a mim. O que hoje os servos de Deus fazem? Eu sou ungido do Senhor. Eu sou servo do Deus vivo. Deus revelou a mim. Eu vou falar com você. Deus mandou eu dizer para você. José não tem precisância de nada disso. José chega e fala assim: se Deus deu um sonho para você, meu querido, Ele vai revelar o sonho. Isso não depende de mim. Deus vai dar uma resposta para você. Ou seja, José tira todo aquele foco na glória dele e coloca no Senhor. Fala assim: não depende de mim, não. Depende do Senhor. A resposta vem do Senhor. Meus irmãos, a gente que faz alguma coisinha na igreja e no reino de Deus, a gente gosta de se orgulhar daquilo que a gente faz, né? Um dia eu estava numa campanha, num impacto missionário, e daí eu foi lá em Minas, isso, eu não conhecia ninguém que estava lá, algumas pessoas eu conhecia, e uma irmã que estava lá, nós estávamos ali conversando e tal, é uma irmã, amiga de infância minha, e aí encostou uma jovem, e daí ela chegou e falou assim para mim: eles me chamam de Zé Pedro lá. Zé Pedro, Zé Pedro, essa menina eu ganhei para Cristo. Eu sou a mãe espiritual dela. Essa menina aí, ela estava lá, coitadinha, lá no meio da praça, naquela cidade assim, assado. E eu cheguei lá e eu falei com ela e na hora ela entregou a vida para Jesus. Eu ganhei ela para Jesus. Meus irmãos, qual que é a necessidade disso? Qual que é a necessidade de você chegar fazendo um relatório? Outro dia um irmão viajou lá acho que para Portugal na época, e tudo que ele fazia lá ele colocava no Facebook na época, ou era Orkut, sei lá. Ele colocava 30 pessoas evangelizadas hoje, 10 se entregaram a vida a Jesus, se converteram, 15 fizeram decisões ao lado do Senhor, e vai divulgando. Não tem necessidade de nada disso. Tudo que nós fazemos, o Senhor não vai esquecer de nada.
Aí, a Bíblia fala assim, se você fica buscando essa glória que você já recebeu, não precisa nem que Deus te dê glórias e recompense você em relação a isso, você já recebeu agora. Era a glória que você queria, você já recebeu. O reconhecimento. Então José chega, ao ouvir falar que você é capaz de interpretar a atitude humilde e piedosa de José, olha, meu Senhor, não depende de mim, depende de Deus. Deus deu o sonho e Deus vai dar a resposta. Não sou eu. Eu tenho um privilégio, eu estou inventando isso agora. Na cabeça de José, ele poderia ter pensado assim, eu tenho um privilégio muito grande de estar aqui sendo usado por Deus, ele me deu realmente esse dom, é dele, eu sou dele, o dom também é dele, eu só uso. Tenho um grande privilégio de estar aqui, mas eu não faço nada, é o Senhor que me faz. Irmãos, o que eu já vi de gente, irmãos em Cristo, que tem talentos, dons e talentos preciosos, e que deixam de trabalhar na obra de Deus porque ninguém reconhece o que ele faz. Ninguém fica enchendo a bola dele, inflando ele o tempo todo. Olha, se um dia Deus te chamar para o ministério, não vá pensando que as pessoas vão te reconhecer o tempo todo. Não vai. Que as pessoas vão ser gratas o tempo todo. Não vai. Quem decide servir na obra de Deus não pode ir por reconhecimento. Para ficar as pessoas enchendo sua bola o tempo todo. Ai, queridinho, que bonitinho, você é um servo fiel ao Senhor. Nossa, quanta coisa você faz. Como é que você consegue? Nossa, que lindo. Não. Não. Nós não podemos agir assim. Se um dia vocês veem os pastores de vocês fazendo isso, troque de pastor. Troque. Já deu. É o Senhor quem faz. Sem Ele eu nada sou. Se há alguma coisa de bom em mim, o dom de fazer algo não é meu, é da graça de Deus, é a graça de Deus. O Espírito Santo nos capacita para a obra dele. É tudo de Deus. Lembra de Romanos 11:36? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com a arrogância, com o orgulho, achar que as coisas acontecem porque nós temos a capacidade de realizar. É porque Deus age em nós e através de nós que as coisas acontecem. O príncipe dos pregadores, conhecido pelos estudiosos de teologia, se converteu num dia de neve tremenda naquela região. Os irmãos que moravam mais longe da igreja não puderam vir por causa da tempestade de neve. Então, os irmãos estavam ali na igreja e, como muitas vezes sugerem hoje, o pastor não está, vamos cancelar o culto. Lá não, eles falaram assim, não, vamos nos reunir. Alguém aí prega, outro ora e vamos fazer o culto. Nós estamos aqui, não vamos deixar de realizar o culto porque o pastor não está. Então, aquele irmão subiu, leu um texto e na hora ele travou. Não veio nada na mente. A única coisa que ele disse foi: olhem para Jesus. Olhem para Jesus. E ele olhou para um jovenzinho que estava na frente. Jovem, olhe para Jesus. E aquele jovem foi na igreja aquele dia, porque ele tinha grandes questões mentais e questionamentos, um adolescente na época. E ele olhou para Jesus. E aquele homem se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos, reconhecido como príncipe dos pregadores. Como ele se converteu? Com o irmãozinho que leu um versículo, não tinha um esboço preparado, ele leu a palavra, fez um apelo, olhe para Jesus, ele olhou e ele se tornou um dos homens mais piedosos de todos os tempos. Eu estou enrolando para lembrar o nome, mas eu esqueci. Eu vou mandar no grupo da igreja o nome do príncipe dos pregadores. Pastor, lembra? Não é Billy Graham, é um antes.
Spurgeon. Obrigado. Quem falou Sul? Spurgeon. Quem nunca ouviu falar de Spurgeon? Quem estuda teologia não pode passar de ano sem ouvir falar de Spurgeon. Temos no YouTube várias pregações de Spurgeon, depois dá uma olhada lá. Ele se converteu assim. Então, não é a nossa capacidade, não é o meu jeito de falar, não é nada disso. É o Senhor agindo. Você imagina se os irmãos tivessem cancelado o culto naquela manhã? Você imagina se aquele irmão que não conseguia falar direito, era um sapateiro, irmão, cancelasse o culto? Não, ele foi lá com a sua simplicidade. O que eu sei fazer? Ela é um versículo. Leu o versículo. O versículo dizia, olhe para Jesus. Ele disse, olhe para Jesus. Jovem, olhe para Jesus. O jovem olhou. É uma pregação poderosa para converter alguém? Não. Do ponto de vista humano, não. Mas Deus agindo, converte qualquer pessoa. Meus irmãos, é o Senhor. Olha o versículo 25. Antes de interpretar os sonhos, José diz que Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Ele ouve atentamente o que o faraó tinha para falar e lê o versículo 25. Versículo 25 diz: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Eu não vou revelar nada para ti, meu querido. Deus revelou. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Deus me mandou te dizer, mas quem revelou foi eu. Só estou sendo instrumento nas mãos do Senhor. Deus revelou a você o que ele irá fazer. José já tinha começado a conversa com o faraó, dizendo que Deus iria dar uma resposta, demonstrando toda a confiança no Senhor. Depois ele diz que Deus quem revelou ao faraó, jogando para Deus os créditos, todo o crédito, toda a honra, toda a glória, todo o merecimento, todo o reconhecimento, é Deus que vai fazer. Deus que vai fazer. E no versículo 28, de novo, versículo 28, José continua e ele diz no versículo 28, é exatamente como eu disse ao faraó, eu disse ao faraó, mas Deus mostrou ao faraó, não mostrou a mim, mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. É diferente, irmãos. E aí a história continua, ele diz, é como se ele dissesse, eu estou sendo usado por Deus para falar, mas Deus foi quem mostrou. E não mostrou a mim, mostrou a você. E é exatamente como eu disse, Deus mostrou a você o que ele irá fazer. Mesmo sabendo que Deus estava agindo, que Deus estava usando ele, que Deus estava capacitando, que Deus estava no controle, ele não faz questão de trazer o reconhecimento para ele, a glória para ele. Ele diz, é o Senhor, é Deus que está fazendo tudo isso. Meus irmãos, nós não vemos nenhum desejo de José de tirar a honra e o reconhecimento de quem estava por trás de tudo, de quem estava conduzindo tudo. Eu estou aqui, eu estou à disposição, eu vou colocar o dom que Deus me deu à disposição, mas apenas como instrumento. Ele quem está fazendo tudo. E, ao mesmo tempo, já talvez tentando colocar no coração do faraó essa dependência de Deus. Versículo 32, ele diz, olha só, meu querido, a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizá-la. Olha só, se algum dia alguém chegar para você tentando falar de algum sonho, pergunte para ela quando é que Deus vai fazer isso. José não deixou confusão nenhuma. José falou assim, vai acontecer isso, a questão já está decidida por Deus. Meus irmãos, Deus usa José, e depois da interpretação, veja que interessante aqui. Depois da interpretação do sonho, José, ele aconselha o faraó, ele na verdade, ele escreve um projeto, um plano para o faraó. Sem segundas intenções, ou com segundas intenções, não sei.
Mas ele diz, Deus deu um sonho, Deus agiu em toda a situação, e a questão, ele diz, já foi decidida por Deus. Meus irmãos, quando Deus faz parte de algo, não há enrolação. Não há enrolação. Deus deu o sonho, Deus deu a resposta, a interpretação do sonho, e Deus deu também a maneira de lidar com as consequências da interpretação do sonho. Deus não enrola ninguém. Deus não cria confusão em lugar nenhum. Deus usou José, Deus usou o seu dom, Deus revelou a questão, nem foi a José diz, revelou ao faraó. A questão já estava decidida por Deus e José, usado por Deus, indica o caminho para lidar com toda aquela interpretação, com toda aquela revelação. E aí, meus irmãos, é muito fácil encontrar pessoas dizendo para você que Deus mandou dizer isso. O difícil é encontrar pessoas para dizer para você o que você vai fazer com isso. Deus mandou te dizer isso, mas dizer assim, mas Deus também mandou te dizer o que você vai fazer com isso? Não tem. Não tem. Eu estava viajando um dia numa determinada cidade e a igreja estava com um problema grande. Por quê? Um irmão, um dos líderes da igreja, simplesmente foi num culto de terça-feira, uma campanha que eles estavam fazendo lá. E aquele irmão foi no culto com a família toda, com a esposa, com os filhos, e Deus revelou para aquele pastor que estava lá aquele dia que aconteceu um grande problema naquela família e foi embora. E deixou o problema lá com o irmão. Revelar que vai acontecer problema com você, eu preciso revelar isso? Não, vai acontecer. Jesus já disse que no mundo tereis aflições. Vocês vão ter aflições. Em algum momento vai acontecer. Já aconteceu várias aflições e vão acontecer mais aflições. Ninguém precisa dizer para mim que vai acontecer algo de ruim, porque acontece. Ninguém precisa dizer para mim que eu vou pecar, que eu vou errar, que eu vou cair, que eu vou desobedecer a Deus, porque a Bíblia diz que as minhas obras são como trapo de imundícia. Quem precisa dizer isso para mim? Agora, se alguém em algum momento chegar com algo que Deus mandou ela me dizer, ela não pode criar uma confusão na minha vida. Ela tem que me dizer exatamente como José fez aqui, como Deus usou a vida de José para fazer. Deus não enrola ninguém, não. Deus não enrola ninguém. Se Deus mandou dizer algo, Ele não diz metade. Então, eu aprendi no seminário assim, Deus pode, nós já temos a revelação completa de Deus aqui, tá? Nós já temos. Então, tem gente que não está nem aí para o que Deus falou aqui, mas ele fica todo dia recebendo revelação de Deus para falar para os outros. Não conhece nada da Bíblia. E aí, o pastor falou assim, olha, Deus pode fazer. Ué, se nós cremos que Deus é soberano, Ele pode fazer. Ele pode usar alguém para chegar e falar assim, olha, vai lá e fala para fulano isso. Deus pode fazer isso. Agora, se Ele fizer isso, não vai ter dúvidas. Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na vida do irmão, e quando você falar com Ele, Ele vai entender que é de Deus realmente. Sabe por quê? Porque nós lemos aqui que José entendeu, o copeiro entendeu, o faraó entendeu, e todo um plano foi desenvolvido por Deus para lidar com a situação. Veja bem, se há revelação, deve haver também orientação de como lidar com isso. É o que nós aprendemos aqui nos versículos 33 ao 36, é ou não é? José diz, a questão já está decidida por Deus. Ele vai fazer. Não é aquele negócio assim, olha, Deus me revelou, vai acontecer isso contigo.
e a pessoa vai para casa e ela não vive mais, ela fica preocupada, sem saber quando, se vai acontecer mesmo. Ela não crê naquilo e vira uma confusão na cabeça dela. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz. Quando acontece essa situação ali, Deus diz, eu vou fazer. Ele diz quando ia fazer. Ele diz por quanto tempo ia fazer. Ou seja, ele vai fazer. Quando? Já. Começa já. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Essa é a interpretação. O que vai acontecer? Vai acontecer isso. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Isso é o que vai acontecer. Quando? Já. Já. Quem Deus vai usar? Não sei. Mas você procura uma pessoa sábia, uma pessoa realmente que vai tocar esse projeto adiante. O que? Como? Quando? Onde? No mundo todo. No mundo todo. O mundo todo vai ter uma fome, uma fome severa, e Deus vai usar o Egito para suprir a necessidade do mundo. Por quanto tempo? 14 anos. O sonho, 14 anos. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. É só isso. Não tem nada confuso aqui. Está tudo certo. É assim que vai acontecer. E o que eu devo fazer com tudo isso? Foi o que José orientou o faraó nos versos 33 a 36. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não fica arrumando problema para ninguém. Não. Deus fala assim, ô José, já que você interpretou o sonho, o problema é seu, agora orienta ele como lidar com tudo isso. E ele orienta. Versículo 33 fala assim, o que você deve fazer? Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ou seja, irmãos, Deus não tem prazer em ficar enrolando ninguém. Não tem. Sem enrolação, sem dúvidas, Deus mandou dizer, se veio de Deus, não há enrolação, não há confusão. Por quê? O versículo 33 de 1 Coríntios 14 diz, Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Tem gente que vai aí num lugar e faz tantas revelações, ele deixa um monte de confusão na igreja, um monte de problema. Coisas que nunca vai acontecer. Eu não encontrei ninguém que me dissesse que Deus mandou me dizer alguma coisa. Nunca encontrei. Mas se um dia me disser, eu digo assim para meu irmão, eu não vou deixar de dar crédito para o que o irmão está falando, não. Porque Deus pode agir, eu creio na soberania de Deus, ok. Mas o que mesmo que Deus vai fazer? Como Ele vai fazer? Quando Ele vai fazer? Por quanto tempo vai durar isso, meu querido? O que eu devo fazer? Me orienta aí, já que Ele falou para você, Ele falou o que fazer também, né? Do contrário, é confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Do contrário, é mentira. E Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta. As pessoas andam por aí falando, Deus mandou dizer isso. Deus não mandou nada. Leia a Bíblia e Deus mandou dizer o que está aqui. Não está aqui. Agora, se for alguma outra coisa, aí sim. Então, faça a obra completa. Deus não faz obra por meia metade, não. Deus faz a obra completa. Foi o que José fez aqui. Veja o cuidado de José, meus irmãos, e a fidelidade naquilo que Deus estava mandando dizer. O que é que vai acontecer? Fartura e fome. Por quando? Já vai começar agora.
Já arruma um homem aí logo que vai começar. A questão já foi decidida por Deus, José diz. Quanto tempo? 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Onde? Toda a terra. O que fazer? Escolha uma pessoa prudente, uma pessoa sábia para governar. Escolha supervisores nas cidades para poupar uma parte do que eles devem estar, do que eles escolherem nos próximos 7 anos de fartura e fazer estoques. Pede para eles fazer uma reservinha de emergência. Eles devem estar sob o seu controle, importante isso, sob o seu controle. Não há necessidade de trazer tudo para o Egito, não precisa. Poderá armazenar nas cidades mesmo onde está. Tudo isso não é para o meu reconhecimento, engrandecimento, nada disso. Tudo isso é porque é o plano de Deus. No plano de Deus é que a fome ia vir em todos os lugares, a fome ia arrasar a terra. Deus, em sua soberania, estava para cumprir algo e usou o faraó, usou o Egito para suprir a fome do mundo. Usou o copeiro, usou um sonho, usou José, usou o dom que ele havia dado a José de interpretação de sonho para cumprir o seu propósito. Depois que aconteceu tudo isso, a família de José vem para o Egito. Deus tinha um plano muito maior, reconciliar José com os seus irmãos. Então, veja, meus irmãos, a soberania de Deus. Deus agindo, tudo dele, por ele, para ele. Não tinha necessidade nenhuma de José e os outros usurparem a honra, o reconhecimento que deveriam e foram dados ao Senhor. Não há necessidade. É tudo por ele. Eu vejo aqui muita demonstração de humildade de José. Tudo o que aconteceu foi Deus quem fez. Ele foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E nós? Como é que nós temos agido? Nós temos a dimensão de que somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor? Como é você quando ninguém elogia o que você faz? Você continua produzindo da mesma maneira? Você espera alguém te elogiar e um dia você vai fazer outra coisa? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias a ele para sempre. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. Essa música, né? Temos uma música aí que é esse versículo. Nós vamos cantá-la juntos.